primeiro ponto que eu quero trazer aqui é coisas que estão no mesmo nível. Things at the same level. Então, imagina ali a escadinha que a gente mostrou, né? Duas pessoas que estão no mesmo nível dessa escadinha. Ou você se comparando a alguma coisa que você hoje ainda está no mesmo nível. Por quê? Porque você ainda não colocou foco para isso. Então, já começa a registrar isso. Tudo que ainda não evoluiu é porque você ainda não colocou foco suficiente. Tem um cachorro lá fora latindo insistentemente, mas eu vou escolher seguir mesmo assim. Por quê? Porque eu também quero aproveitar para te mostrar que tudo é onde a gente coloca o foco. Então, a gente pode colocar o foco no cachorro que estava lá fora, ou a gente pode colocar o foco aqui. Coincidentemente ou não, ele parou de latir. Então, vamos lá. Hoje sou tão feliz quanto quando morava na Califórnia. Então, esse foi um exemplo aqui que eu trouxe, né? Sabe quando a gente compara tão quanto, né? Tão feliz quanto e alguma outra coisa, né? Então, aqui, os elementos chaves de uma comparação de algo que está no mesmo nível em português é o tão, alguma característica, né? Alguma habilidade, algum adjetivo, quanto alguma outra coisa, né? Algum outro elemento de comparação. Então, hoje sou tão feliz quanto quando morava na Califórnia. Essa é a expressão aqui. Então, como é que ela fica em inglês? As, alguma coisa, as, tá? Então, se é tão feliz quanto, esquece os outros elementos por hora. Tão feliz quanto, as, como é que eu digo feliz? Happy. As happy as, e aí eu vou traduzir outro. Quando a gente tem esta estrutura como base, fica mais fácil da gente montar qualquer comparação de coisas que estão no mesmo nível. A gente vai ver exemplos para ficar mais claro ainda. Então, vamos ali olhar, né? Eu fiz aqui a tradução. Today I am as happy as I was when living in California. Talvez você tenha escrito aí de uma forma diferente, né? Talvez você tenha vindo à tua mente de uma forma diferente. Mas o importante é assim, na essência, tá passando a mesma mensagem. Alguns pontos aqui que você vai notar, né? Sou. Quando eu digo sou, eu não posso dizer simplesmente am. Por quê? Porque eu preciso sempre ter o sujeito da frase. Então, mesmo que no português eu não tenha dito hoje eu sou, porque o sou eu já sei que é de mim que eu tô falando, né? E quem tá me ouvindo vai saber que é de mim que eu tô falando, porque o português a gente tem essa variação nos verbos. O inglês, o to be até tem, né? O I am, daria para saber que eu tô falando de mim. Mas, como se tem por praxe dizer sempre o sujeito, eu vou ter que colocar o I. Today I am as happy as... Aí, olha só, quanto quando morava na Califórnia. Quanto... Aí, aqui, assim, as when living in California. Eu poderia também ter dito as when living in California. Quanto quando morava na Califórnia. Também poderia ter dito dessa forma. Eu escolhi, para ser mais clara ainda, as I was when living in California. Fica mais completo, fica mais completo. Ah, estaria errado se dissesse when lived in California? Estaria, porque se eu dissesse lived, eu teria que dizer when I lived in California. Beleza? Então, sublinhei aqui, né, os elementos chaves, assim como eu sublinhei. Então, tem um código aqui de cores para facilitar. Tem uma estrutura aqui. Então, a estrutura é tão alguma coisa quanto algum outro ponto de comparação. As alguma coisa, as o outro ponto de comparação. Então, quando a gente separa assim, a estrutura central é essa daqui. O resto vai tá como acréscimo. Vamos ao segundo exemplo, então. Eu não estou tão rica quanto achei que estaria a esta altura. Eu não estou tão rica quanto achei que estaria a essa altura. Então, olha ali o tão, alguma coisa, quanto, alguma outra coisa. Então, tem algo que vem antes, tão, alguma coisa, quanto, alguma outra coisa, certo? Tão, alguma coisa, quanto. Repete a mesma estrutura. Então, aqui eu vou te dar a chance, se você quiser, para o vídeo, para você ver assim, como é que você diria isso? Mesmo que você não saiba tudo, começa só por essa parte central, tão rica quanto.
Como é que será que você diria aqui, antes de eu mostrar? Se quiser, para, porque agora eu vou mostrar como é que eu estruturei isso. Então, do elemento ali principal, né? I am not as wealthy as I thought I would be by now. I'm not as wealthy as I thought I would be by now. Então, aí você deve estar se dizendo, ó, o as, eu botei as rich as. Beleza, também passa a mensagem. O rich é o rico, o wealthy está mais para próspero e o rich está mais para rico. Então, aqui eu até fiz uma tradução assim um pouquinho mais expandida do que aqui, né? Aqui eu poderia ter posto próspero, aqui talvez eu devesse ter escrito rich. Então, fica aí com essa licença da tradução e você passa uma mensagem parecida. O importante é você fluir neste processo de traduzir, né, do português para o inglês ou quando lê em inglês conseguir traduzir de volta para o português. Mas se você botou as, rich, as, a parte principal você já pegou. E aí a gente vai traduzindo por pedaços. Eu não estou, I'm not, poderia ter sido I am not, também poderia ser, tá? Quanto achei que estaria? Olha, eu achei a mesma coisa. Quem que achou? Eu, I thought. Passado de achar, ou achar nesse sentido, que não é de encontrar algo, é quanto pensar, né? Quanto pensei que estaria. Olha o estaria, como é que ele fica? Would be. Então, sempre que a gente tem esse iria, a gente vai entrar em detalhes disso mais adiante, né? Ou a gente até falou, né? Se você não assistiu o vídeo onde eu falo dos modais, eu falei um pouquinho disso. E olha o modal aqui, ó. Would be. Estaria. Esse iria é o would. Ele vem lá para frente, would be. As I thought I would be by now. Ó, a esta altura, by now. By now, you should know your modals. Então, a essa altura, você já deveria saber os seus modais. Tô brincando, mas se não sabe, volta lá e assiste. Não existe isso de deveria. O que existe é a vontade que a gente tem de estar aprendendo sempre. Isso é a parte mais importante. Talvez você esteja se perguntando agora, tá? Mas eu já vi situações onde eu digo assim, então, e sem o quanto, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo. Embora reconheça que há pessoas que não estão tão ricas também, tão ricas quanto eu. Como eu já venho falando de mim, tá claro que eu estou dizendo tão ricas quanto eu, tão ricas também. Então, tem situações onde a gente vai dizer só o tão e não vai ter o quanto, que nem a gente vinha usando ali até agora. E aí, é a mesma coisa no inglês. As, pontinho, pontinho, tá? Então, agora é o momento onde eu vou te dar a chance de escrever. Como é que ficaria aqui desse lado? Então, pausa o vídeo, se for o caso, escreve aí num papel ou faz mentalmente e antes de seguir, porque agora eu vou te mostrar como é que eu traduzi isso daqui. Então, vamos lá. Although I realize there are people who are not as wealthy either. Aqui tem elementos interessantes, ó. O although, embora, né? I recognize, poderia ter sido recognize, eu escolhi botar realize, eu me dou conta, né? Então, eu reconheço no sentido de eu me dou conta, né? E aí já fica essa percepção também, que às vezes, para traduzir do português que está na nossa cabeça para o inglês, eu preciso buscar sinônimos daquela palavra ali que eu estou buscando para poder ficar mais fácil. Então, quando eu me dou conta, embora eu me dê conta, né? Ó, que há pessoas, esse a aqui não tem sujeito. Então, sempre que eu quero dizer o a, eu uso esse there are, there is, there were, there was, né? É alguma variação do to be, o there e uma variação do to be. Lembrando que sempre precisa ter um sujeito. Então, nesse caso aqui do a, eu vou usar este sujeito aqui, esse there are. Então, embora reconheça que há pessoas que não estão tão ricas também. Although I realize, or I recognize, I realize, there are people. Ó, o que? Como eu estou falando de pessoas, eu vou usar o que? Eu vou usar o who, eu não vou usar o that, porque eu estou falando de pessoas. Não é como se eu estivesse chamando as pessoas de coisas, né? Você talvez até veja por aí that, né? Although I realize there are people who,
are not as wealthy either. Who are not as wealthy either. Então, ó, o tão ricas também, né? O tão ricas ficou as wealthy. Então, aqui ficou igualzinha a estrutura. E aí, o também, às vezes você vai ver como either, às vezes você vai ver como to, às vezes você vai ver como neither. Em um outro momento, quando eu falar dos negativos, da forma de fazer negações, eu vou explicar como é que se usa isso em detalhes. Mas eu não quero que você fique com dúvida. Então, por que aqui eu usei o either? Por quê? Porque esta frase aqui já está na negativa e eu não posso ter no inglês uma dupla negativa. Então, como aqui está who are not as wealthy either. Se eu botasse aqui o neither, é como se eu estivesse tendo uma dupla negativa, tá? Então, só fica com essa informação, who are not as wealthy either, que não está também. Depois a gente vai entrar em detalhes quando é que é o to, quando é que é o também. Eu não quero complicar demais para não ficar muita coisa na tua cabeça.